Salve quebrada! Pra quem não me conhece, Stephanie Santos, diretora criativa da marca Alpha Centauri, uma marca de acessórios e semijoias na pegada streetwear. E hoje estamos no nosso... De novo, gente, toda vez. Segunda, terça, quarta aqui. No nosso quarto dia de semana de moda e eu trouxe uma pessoa especial. Essa pessoa especial é meu professor. É o professor que me orientou no TCC, professor Marcelo. E acho que agora vai, hein, Brasil? Eu quero encher essa live aqui. Cadê a galera que falou que ia voltar? Vou mandar aqui, ó. Aproveita aqui, ó, o aviãozinho e já manda pros Frenon, que poderiam gostar da live, que estudaram com o Marcelo. Manda pra geral. Já vamos encher essa live aqui. Vou chamar o Marcelo também. Venham. Stephanie, não tá entrando. Olha, gente, achou! Aí o professor chegou, meu anjo! Gente, é assim, ó. Pessoa importante é mais difícil mesmo, entendeu? Eu já vou chamá-lo. Gente, que massa. Olha só, até a Vanessa tá aqui. Salve, Vanessa! Ó, então eu vou aqui aceitar a solicitação do professor pra ele já entrar já no balde. Aê, professor! Nossa, que coisa problemática, não? Pelo amor de Deus. Eu tô tentando ir, mas não vai. Peraí, deixa eu arrumar aqui, porque eu tinha preparado para ficar com o celular deitadinho e ele não tá querendo ficar. Ah, não faz mal, a iluminação tá horrível, mas é o máximo que eu consigo. Professor, pra mim tá perfeito aqui. Ah, eu queria ficar de boné. Eu não, prefiro ficar de boné. Professor, aqui é livre. Sinta-se em casa, beleza? Você tá em casa, né? Afinal. Ai, tá bom. Sim, eu vou ficar de... assim, ao ar livre, que fica melhor. Professor, pode se apresentar. Um café. Um café, pelo menos um eu posso pegar, né? Apresente, professor. Ai. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Donizete. Eu gosto de falar designer de moda, né? O pessoal fala estilista, eu gosto muito da expressão designer de moda, mas tá tudo bem. E professor de moda, que é o que agora, né? Eu prefiro falar em primeiro lugar, que eu acho melhor, eu acho mais legal, entendeu? É verdade. Ser professor eu acho mais interessante. Gosto muito de trabalhar na área com desenvolvimento de produto, mas ser professor é outra história. Ai, meu fone de ouvido. Fique tranquilo, dá pra te ouvir de boa, professor. Pra mim tá perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo, então tá bom. Ok, então. Tá bom. Então, eu sou professor de moda, fui seu professor, seu orientador de TCC, que você vive lembrando disso. Eu preciso lembrar, professor. Só lembra porque eu fui aprovada, né? Professor, você me ajudou muito, de verdade. É verdade. Foi, que bom. Então, basicamente é isso. Sou professor, né? Trabalho com desenvolvimento de produto há um tempo. Digamos assim que o dobro de tempo como desenvolvimento de produto em relação a ser professor. Sim. Entendeu? Perfeito, professor. Ok. Você já teve A gente falando na área de que você já foi designer de moda, já desenhou. E o café. Professor, oferece café pra geral. Pessoal, vocês querem café? No máximo, vocês podem fazer uma beiçada cada um. Mas, cada um com o seu, né? Em tempos de Covid... É verdade. Opa, cada um com o seu. Verdade. Sem óculos não dá pra ficar, já vou avisando. Só para dar uma observação ali para o pessoal que não entendeu o lance do café, mas o professor Marcelo, ele entrava na sala, uma sala, sei lá, tinha uns 40 alunos, professor? Eram uns 40 alunos? Oi? Tinha uns 40 alunos na sala? Ah, sim, tinha sala com 10, 12, tinha sala com 50. Pois é. Entendeu? E o professor... Mesmo com 50 alunos, eu ofereci o café, que ela tá inconformada porque eu ofereci o café. O professor oferecia, eu falava assim, um dia eu vou falar que eu quero ver o que ele vai fazer, né? Pra oferecer pra 1.500 pessoas. E eu fiquei chocada que você falou que tem pessoas que aceitam. Professor, é bom senso, olha o tamanho do copo, professor. Não, tudo bem, em tempos de Covid não dá mais, mas aceitar o café é de menos, o pessoal aceitava. Tinham algumas poucas pessoas aceitavam. Quando eu me acostumava, eu sabia que eu lembrava quem era, eu já chegava com 2, entendeu? Já dividia, é verdade. É uma confraternização, hoje em dia não pode mais. Não dá pra fazer isso, né? Bom, professor, entrando no assunto da live, sabemos que você é um estilista, né? Já desenhou um designer? Sim, até porque a minha formação é essa, entendeu? A minha formação principal, eu digo principal porque, obviamente, a gente tem uns estudos anteriores à graduação,
até porque eu tenho técnico, eu tenho pós-graduação, mas para mim o principal é a graduação, que foi em moda. Sim. E à época, a titulação, o básico que se falava sou graduado em moda, sou estilista. Isso é a lógica, entendeu? A lógica é essa, eu sou estilista porque sou formado, tá? Embora o nome correto da minha graduação é bacharel em moda, eu sou bacharel em moda, com habilitação em criação e desenvolvimento de produtos de moda, certo? Sim. E o nome do curso é Negócios da Moda. Perfeito. Professor, vamos falar da sua história um pouco? Como que você começou esse lance de querer fazer moda, se especializar no assunto? Qual foi a sua chave, sua inspiração para entrar nesse negócio? Então, aí é que começa. Primeira coisa, entregar a idade. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu tenho 130 anos. Mentira. Não, eu tenho que entregar a idade. É verdade, eu tô com 50 anos. Nossa, entendeu? Completei 50. Mó velho, é verdade. É verdade, 50 anos. Eu tenho 50 anos. Então, assim, minha história começa um pouco lá atrás, na adolescência. Já que nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar de fato curioso. Eu lembro que eu achava interessante essa movimentação de moda, mas como qualquer pessoa, sempre tem aquela primeira vez que você não entende nada, você simplesmente acha legal. Pronto, ou a roupa, ou o look, a pessoa, você acha que ele é um universo legal, não é a sua realidade, não é a realidade da maioria das pessoas que trabalham com moda, e você simplesmente acha aquilo legal. E qual é a minha referência? Eu considero minha referência primeira muito bizarra, cara. Ai, não! A anterior. Não, na verdade, essa é a melhor. A minha referência é clichê. Mãe costureira. Sério? Tá? Por quê? Sim, é o clichê de todo mundo não, de uma boa parte, principalmente quanto mais velha a pessoa, no meu caso 50 anos, quanto mais, digamos assim, antiga a pessoa, maior essa referência, porque é uma questão cultural. Sim. Entendeu? Então, é uma questão cultural. Hoje, na indústria de moda, nós temos ainda temos um número próximo de 70% de mulheres empregadas na área, principalmente confecção, mas é uma questão cultural. Sim. Por quê? Porque, agora reatualizando o período, né? Aproximadamente 110, 120 anos atrás, 100 anos atrás, com certeza, era praticamente uma obrigação da mulher saber costurar, saber bordar, entre outras coisas. E aí teve a questão do período Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A mulher teve que, também não era tão comum a mulher ter que trabalhar, né? Então ela precisou, o marido ia para a guerra, ou o filho, que era rimo de família, ia para a guerra. Se eu estiver falando rápido, você me dá um toque. Tá ótimo, que eu professor. E aí, assim, o que acontece? Muita mulher. Então, minha mãe é desse período. Minha mãe era aquela mulher que saiu da mão do marido, foi para a mão da mão do pai para a mão do marido. Uma hora precisou trabalhar, sabia costurar, sabia bordar, e em casa ela fazia isso. Eu vivi com esse universo. Então, você tem aquele convívio da máquina de costura caseira, um trabalho para uma pessoa, para outra. Aí, você começa a acrescentar. Eu lembro, como eu sou uma geração náufraga, né, que é a chamada geração náufraga digital, ou seja, eu naufraguei e caí em uma ilha digital. Eu não nasci nessa ilha, como, por exemplo, você nasceu. Sim. Então, você é uma ativa digital, eu sou um náufrago. Então, com o náufrago digital, a minha referência cultural ou é ir em locais, ou você ter acesso impresso ou televisivo. Claro, tem música, tem rádio, mas enfim. Visualmente era impresso ou televisivo. Então eu tenho a cultura da telenovela, eu sou brasileiro e tenho a cultura com orgulho de telenovela, porque telenovelas são histórias. Sim. Só que contadas da nossa maneira. Então eu lembro de uma novela chamada Marrom Glacê. Olha que coisa velha. Eu tinha 10 anos de idade. Eu falei, isso é um pouco. Eu tinha 10 anos de idade. E eu lembro que com 10 anos de idade eu assisti essa novela, tratava era uma coisa que estava começando moda, cultura, de novo. As pessoas menosprezam a telenovela, mas a telenovela faz parte da nossa cultura, inclusive texto, né, de moda. E eu lembro que era moda, estava começando o buffet, você alugar um lugar para dar festa.
E tinha um certo glamour como moda tem. E aquilo era legal. Nossa, o pessoal bem arrumado. Mas era um bem arrumado da época, né? Nada a ver com street de hoje, não tem nada a ver. Aí, só que a referência mesmo, cultural, foi a primeira versão da novela Tititi. Que passou no meio dos anos 80, eu era adolescente. Pra você ter uma ideia, muito bizarro. Sabe o que eu fiz? Eu construí em isopor. Sabe aqueles trabalhos do trânsito da escola? Que construí maquete? Eu construí um ateliê. Quê? Eu construí um ateliê e viajar. Mas imagina, eu me baseei na novela, não noção nenhuma. Eu construí, falei, aqui a pessoinha anda, faz o desfile. Legal aquilo. Era a minha referência de moda, entendeu? Que legal. Eu não gostava muito eu não gostava muito daquelas coisas como eu não gosto até hoje, e eu sou meio fervoroso, eu prego meio isso, que é passar perna, ego inflado, isso daí todo mundo sabe, eu sempre falei isso em sala de aula, eu não gosto disso, por isso a minha indicação também de assistir o Next Fashion, né? Justamente por causa disso, porque a maneira como eles tratam os concorrentes, os apresentadores, diferente de outros programas aí de culinária, de decoração, são horríveis para isso. Verdade. Tratar mal uma pessoa, eu acho isso de uma pequenez de espírito horrível. Principalmente em mas moda, enfim, né, isso aí professor? depois. Principalmente em moda. Moda, infelizmente. A gente vê muito reality show que tem a ver com moda, que seja como que é? Aqueles de desfiles ou aqueles que tem modelo, sempre tem uma picuinha, né, no meio. E o Next in Fashion não tem isso. Sim, aquele do Top Model, que eu esqueci o nome, se você lembrar, você fala, aquele Next... isso, American Next Top Model, o Project Runway também, então, sabe? Aí o estilista senta lá e fala, nossa, isso daí é um lixo, isso daí você fala, né? Isso aí é um lixo, ou então nem um pobrezinho vestia. Sim, isso é péssimo, isso é horrível. É horrível. Você tem que sentar e falar, não está bom, por quê? Olha, por causa disso, não tá legal, faz de novo. Quer chorar? Chora, entendeu? Senta, chora, enxuga e volta pro trabalho. E não chegar e falar, porque isso é um lixo, é uma porcaria, isso não funciona. Sim. Quer dizer, funciona. Mas para mim não funciona, não trabalho assim, não falo isso, não trabalho isso em aula de aula, sob hipótese nenhuma, porque eu não gosto e sempre que eu posso eu falo sobre isso. Sim. Eu falo, gente, tem lugar para todo mundo, para tanta gente. Cada hora é uma notícia nova de alguma coisa nova que estão fazendo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, para mim, tem lugar para todo mundo. Tem pandemia? Tem. Tem pobreza? Tem. Tem fome? Tem. Tem. Só que ninguém vai andar pelado. Exatamente. É verdade. Não é verdade? Que seja reciclando, que seja refazendo, o nome que se dê, o processo que se dê, seja reciclagem, seja upcycling, sim, seja brechó, eu vou comprar, eu vou costurar, fazer na minha... Não interessa, ninguém vai andar pelado. É verdade. Quem anda pelado é aquela tribuzinha que fica lá na praia de nudismo, entendeu? Exatamente. A essência do Marcelo sempre. Entendeu? Sim, essa é a minha referência principal. Nossa, eu tô quase mergulhando aí dentro. Essa é a minha referência, essa é a minha referência principal para moda, assim, principal não, inicial. Sim. A minha mãe, eu vendo minha mãe trabalhar, mas ela é aquela coisa da costureira, ela é a base da pirâmide, né? Aquela base bem popular de costura, com muito orgulho, é o máximo ver aquilo. Hoje, cada vez menos, por quê? Porque a mulher não é obrigada mais a saber costurar, ela não é obrigada, se ela for para o mercado de trabalho, ela pode optar por um monte de coisas. Sim. Obviamente, isso faz com que cada vez menos tenha quantidade de mulheres, não que vá igualar com homens ou diminuir, não é isso, mas não tem mais a obrigatoriedade. Sim. Entendeu? Então, essa é a minha referência primeira, né? As minhas referências primeiras. Depois, quando você se descobre adolescente, aí você vai cai na bandalheira. Nossa, você cai na bandalheira e você descobre que existe roupa além daquilo que sua mãe te compra. Entendeu? A minha época ainda tinha um pouquinho da mãe comprar, tal, 12, 13, era muito comum a minha época. Estou falando eu era o adolescente dos anos 80, entendeu? Então, assim, e aí você descobre que você pode, de repente, o famoso estilo, né? Sim. Você vai atrás do seu. Aí você cai na gandalheira, aí já cai na gandaia, pronto. Aí você quer fazer um monte de coisa, eu fazia desenho, não tinha a mínima noção. Desenhava, falava, minha mãe costurava, melhor eu ia lá, remendava. Era mó legal. Aí depois, então, isso é o que eu tenho como referência, entendeu? É o que eu tenho como referência, entendeu? Ou seja, novela, mãe,
leitura, eu sempre li muito gibi, sempre li muita revista, livro, jornal. Aí você cai na gandaia, cai na gandaia, né? Aí você se descobre que você pode vestir de um monte de jeito, alguns lugares específicos que você gosta, né? E aí depois você começa aos poucos a aprender. Aí depois eu entro na outra parte, que é estudar. Certo. Professor, teve algum estilo da época? Porque assim, na época da minha mãe é de 71. Ela foi pega pelo estilo dos menudos e ela queria vestir a calça colorida e se comportar igual. Tem algum estilo que você ficou assim numa época da sua ideia de moda? Mas, claro que tem. Você acha que não tem? Como adolescente, eu era meio nulo. Eu era um tanto nulo, porque por mais que eu gostasse, isso é meio bizarro, mas as pessoas não acreditam em mim. Sempre fui e sou cada vez menos, mas sempre fui tímido. Entendeu? Não era de me enturmar. Pois é, ninguém acredita. Não era de me enturmar, não tinha nada disso, entendeu? Aos poucos você vai meio que aprendendo as coisas, tá? Na verdade, o famoso estilo, a minha gandaia, foi o movimento clubber. Eu lembro. Entendeu? Com muito. Sim, eu sempre falo com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho das coisas pelas quais eu passei, porque são as minhas referências. Teve a frasezinha lá meio preto, que sabe aquela coisa que depois tem as nomenclaturas. Anos 80 você tem os darks, nos anos 90 ficou famoso o gótico. Eu não caí nisso, caí no bom sentido, claro, mas eu dei uma flertada básica, sabe? Tipo, até hoje eu ouço Six and the Benches de vez em quando, sabe? Uma banda, tal, Smiths, tal, legal. Então eu tenho essas referências. Não durou acho que uns 2, 3 meses até que descobri o universo clubber. Aí, nossa, aí a minha cabeça virou 360. Professor, entendeu? Aí a cabeça virou 360. Pra galera que não sabe, explica um pouco sobre o que seria o clubber, que roupas usavam, que lugares frequentavam. Verdade. Movimento clubber, originalmente o nome é Club Kids, né? Que é uma tendência, ele retorna. Hoje é um pouco diferente da minha época. De clubber, né? A minha época pode ser qualquer uma, mas como eu estou me referindo a clubber, a essa época de clubber, ela era diferente do que ela é hoje, entendeu? Não é que não tem a ver, mas é bem diferente. A gente tinha referência visual, e ficava esperando passar videoclipe na televisão, ficava esperando passar programa, uma matéria de 5 minutos que falasse de roupa, no sábado, na Globo, que era o que tinha. Ficava esperando alguma matéria alternativazinha passar em algum canal que a gente pegava, sabe, com muito chuvisco, mas enfim. E aí, a questão do movimento clubber, qual é? Esse Club Kids é você curtir à noite, entendeu? Sempre a maneira mais colorida possível. Então, assim, o que era moda na época, não que eu tenha usado tudo isso, mas o que era moda na época em relação à roupa, você tinha... Os cortes de cabelo eram básicos, não tinha o cabelo colorido, era um ou outro que era associado a alguma outra situação. Se muito, não sei nem a quê, mas enfim, talvez um punk, algum gótico passava um vermelhinho do lado do cabelo, se muito era isso. O cabelo, eu não vou nem falar de cabelo direito, tinha. A questão era, esses óculos, eles eram, esse modelo parecido com o Wayfarer da Ray-Ban. Esse modelo é uma referência para mim até hoje, por causa disso, por causa do movimento, eu uso até hoje esse tipo de óculos. Geralmente, sempre armação preta, é uma herança da minha época. A gente era a época de roupa, ainda a gente pegou, era um pouquinho antes do grunge, então ainda tinha algumas roupas largas, passamos do justo, ainda algumas roupas largas, semi-bag, muita calça jeans com barra dobrada, meia, sapato, não se usava muito, usava até tênis, mas era pouco, era muito sapato, sapato com biqueira, sapato bicolor, coturno, muito nos pés, muito couro e vinil, que da hora. Preto, basicamente branco, o que a gente chamava à época simplesmente de plataforma, ou seja, você tinha ali 5, 6 centímetros, entendeu, no sapato. Caramba! Pelúcia, você já é alto. Pelúcia, vinil, camiseta. Já é alto. Pois é. Eu tenho 1,88, aí eu chegava no 1,90 e ficava feliz. Aí eu usava colete, usava muita pelúcia. E a gente era matemático, porque eu não sou daqui, eu sou de Santos, eu não sou de São Paulo, daqui.
Desculpa, eu não sou de São Paulo, eu sou de Santos. E então esse início meu de noite foi lá. Eu tô falando de noite, não nada a ver. Mas é cultura, é moda. Sim. Fia. E aí o que aconteceu? De Santos, o que aconteceu? Lá em Santos tinha umas 2 casas noturnas, assim, a gente chamava de casa noturna, né? Tem tanto nome, balada, a gente fala balada, casa noturna, balada da época, era 2 ali perto da praia, aí tinha mais 2 ali na ponta, a gente chama ponta da praia, né? Que é perto da balsa para ir para o Guarujá, tinha no centro, tinha no outro extremo da cidade, que era perto da divisa com São Vicente, e a gente ia nas que ficava ali na praia, perto da praia, né? No Gonzaga, para quem sabe. E aí a gente ia ali, só que assim, era uma baladinha da época e tal, só que a gente era meio fantasioso, só a gente que era assim. E éramos em 3, 4, eu tinha um amigo meu, o Felipe, a Silvia, que era minha amiga e nós somos juntos até hoje, olha, casado, 30 anos. Caraca! E aí, sim, estão 30 anos juntos já, e assim, daquela época. E a gente saía, nossa, era muito doido. E assim, um dia ia todo mundo de pelúcia, no outro ia todo mundo de era listrado, combinado. no outro dia todo mundo era de fluorescente, no outro, e parava. Era muito legal. Que da hora. E isso rendeu. Isso rendeu pra gente. Nós gravamos, pra você ter uma ideia, nós gravamos. Claro que não é coisa pra se mostrar, porque tem que procurar. Então, assim, fizemos matéria pro Jornal da Cidade, gravamos matéria na MTV, foi muito louco, era muito legal. Era muito louco. Então, assim, essas são as referências de moda. O Club Kids voltou. O aparecimento das drag queens. Sim. Aí você tem, por exemplo, a Folha de São Paulo, ela tinha uma coluna só para falar sobre a noite. No caso, não era o nome, não era clubber, mas falava muito dessa cultura clubber. Daí, a partir dessa leitura, de ler isso, de entender isso, ainda de uma maneira crua, ou seja, me levou a fazer o quê? Me levou a entender como é que funcionavam as coisas. Aí você vai lendo uma matéria, você vai vendo, descobre que tem um estilista, aí aquele estilista, em São Paulo tem outros nomes que não são só aqueles da revista, Sim. Tem aquele pessoal mais alternativo, aí você descobre que existe curso, então na minha cidade não era curso do quê? Se muito um curso de, sei lá, de costura de desenho, não tinha isso na minha cabeça. Na minha cabeça, sabe aquela de quem não conhece moda? É o seguinte, você fez um desenho, ou então a roupa aparece do nada, mais ou menos isso, está pronta na loja. Sim. E aí, até eu descobri que existia a faculdade de moda. Aí é outra história. Cafés que eles fez. Professor, rapidinho, só deixa eu fazer uma observação. O pessoal te ama, cara, Sim. Não tem jeito. A Whitney perguntou até aqui, como é que eu faço uma aula com você? A Whitney maravilhosa, professor. A Whitney, sim. Whitney. A Whitney foi minha aluna também. Foi? A Whitney. Wishley. Ah, não, aqui Eu ó, errei. Aqui eu lembro da Wishley. Aqui no nosso... Ah, ela não, tá aqui, a ó. Whitney. Tá. Desculpa, eu confundi, sabe com quem? Desculpa, Whitney. Eu confundi você com uma outra que era da sua turma. Não era da sua turma, Whitney? Não era. Não, então ela era de uma Mas eu outra conheço. turma, ela era da turma, acho que, se não me engano, da Natália Cairo. Ela era de uma outra turma e depois ela acho que saiu da faculdade. Enfim. Ó, o pessoal quer fazer aula com Eu ia falar você. da Whitney. A Whitney falou que adorou o estilo. Ó, ela já quer fazer uma produção nesse estilo. Opa! Parando a cidade. Foi o surgimento das drag queens. Sim. Foi o surgimento das drag queens. Entendeu? Então eu brinco, eu falo que eu sou da primeira leva de clubbers, entendeu? Porque eu sou o famoso clubber raiz. É isso que eu ia falar. Entendeu? Eu sou bem clubber raiz, eu sou do primeiro, então eu lembro quando apareceu, por exemplo, as primeiras drags, entendeu? Quando começaram a se chamar de drag queens. Sim. Entendeu? Então o que eu tenho é um bom... uma hora, esquenta não, tá próximo. Eu vou começar a publicar de uma certa maneira matérias que saíram impressas que não existem mais. Eu vou colocar umas coisas curiosas assim. Já sigam entendeu? o Marcelo, tem umas coisas gente. bem curiosas. Sigam ele, ó. Sim, o tem é uma umas coisas- enciclopédia. Sim, eu tenho um arquivo grande de uma... Na verdade, o nome correto é hemeroteca, né? Com H. Hemeroteca nada mais é do que uma coleção um arquivo de recortes de matérias de jornais e revistas. Eu tenho um arquivo considerável, entendeu? Eu devo ter aproximadamente umas 10 mil matérias. Caraca. É muita coisa. Fora a coleção de revista e livro. É verdade. Caramba, professor. E aí você entrou na Bastante faculdade. coisa. Você entrou na faculdade de moda. Sim. Você veio pra São Paulo. Sim. Sim. Ah, então. Só que ninguém se teletransporta para São Paulo, né? Ninguém se teletransporta.
houve uma espécie de teve uma coisinha aí curiosa. Antes de entrar na faculdade, o que aconteceu? Antes de entrar na faculdade, como eu gostava muito é que eu tô meio de olho aqui, porque o meu gato, o Vicente, tá querendo pular aqui. Pode mostrar ele, Ludovico, viu? O outro tá dormindo. Adoro animais. Não, o Ludovico tá dormindo, o Vicente tá querendo pular. Desculpa. E aí, o que aconteceu? Gostava muito de revista. O que eu fiz? Adivinha? Como eu não entendia muito disso de moda, eu fui trabalhar na distribuidora da Editora Abril da minha cidade. Enchi o saco. Fiquei 2 semanas ligando lá até me empregarem. Fiquei lá alguns anos trabalhando. Li todas as revistas que saíram. Peguei o lançamento da Elle no Brasil, que eu tenho a primeira edição guardada. Essa de agora não, porque meteram a faca. R$70 para a edição nova. Caramba! Não. Tá, lançaram uma edição premium agora que eu vou esperar um sebo aí, eu compro depois. E aí, o que aconteceu? Claro. E aí, num anúncio de revista, eu vi um concurso patrocinado pela Vodka Smirnoff. É um concurso que ocorre... deixa eu tomar café. Adoro essa história, professor. Então, esse concurso da Smirnoff é patrocinado pela Vodka, ele acontece internacionalmente. E no Brasil, como sempre, né, as coisas vêm pra cá, ninguém é mozona, vai todo mundo embora. O que aconteceu? De vez em quando eu faço umas críticas, você sabe. O concurso veio pra cá e, assim, era aberto para qualquer pessoa. Não tinha essa coisa de hoje ser para quem estuda moda, entendeu? Era aberto, concurso para qualquer pessoa. Mandei uns desenhos lá, na minha humildade, não fui nem aprovado. Recebi uma resposta, olha, você não foi classificado, legal. Aí esperei, você tem que esperar, não sair na televisão. Dali a 3 meses eu vi numa revista. Depois teve o concurso, patrocinaram as roupas, teve um desfile. E aí eu fui ver numa revista o que era realmente o que eles queriam. Eu dei uma pirada. Inclusive, nessa primeira edição no Brasil, tinha como finalista, isso eu estou falando de 1992, um estilista que nem era conhecido, Ronaldo Fraga. Sério? Ele foi finalista do 92. Ele era estudante. Inclusive ele foi para fora, depois foi para Londres estudar mais um pouco. Resumindo, aí eu também não conhecia o Ronaldo Fraga, imagina. Tinha um outro lá e tal. Aí eu vi umas roupas super exóticas, a famosa roupa de passarela que ninguém usa. Sim. Aí eu falei, nossa, é isso? Nossa, no ano seguinte, o que aconteceu? Me mandaram um telegrama. Você quer participar de novo? Adivinha, participei. Nossa, eu viajei na maionese. Me inspirei, adivinha em qual universo? Clubber, claro. Clubber. Aí eu fui classificado entre os 10 finalistas no país inteiro. Fiquei super feliz. Acho que eram 1.000 e poucos inscritos. Eu fiquei entre os 10. Nossa, caramba. Mas aquilo foi, você não tem noção. É que nem quando você aprende a desenhar, aprende técnica ou modelagem, você dá uma viajada quando você aprende para que serve uma pence, sim, ou para que serve usar aquela ou aquela, você dá uma viajada, sua cabeça faz assim, ó. Se tivesse um ring aqui, um ring light, eu tinha entrado nele. Entendeu? Mas dá uma viajada. Resumindo, eu vou ser mais rápido. Resumindo, eu fui classificado, aí eu vim para São Paulo, que alegria. Patrocinaram a roupa. Aí eu conheci, obviamente, algumas pessoas famosas, isso não tem como não. O desfile foi na sede da Ford Models, foi televisionado, quer dizer, tiveram matéria. Aí passou matéria, aí minha roupa passou desde SBT até MTV, passou na Gazeta, SBT, MTV, foi muito legal. Saiu no jornal, saiu no jornal tal, inclusive em Santos também. Resumindo, ai, que legal, que alegria. Mas o trouxa aqui não conhecia as coisas de direito, já tinha mais de 20 anos. Mas, era meio leso das ideias. O que aconteceu? E outra, uma cabecinha de achar que porque não tem grana para pagar a faculdade não pode fazer. Infelizmente, e não tinha como tem hoje, bolsa, financiamento, não tinha nada disso. Sim. Você tem grana ou você passa para fazer... Enfim, gostei de estudar, mas eu não me atentava para isso. Sim. Entendeu? Resumindo, em 94... teve o concurso de novo. E falaram, você quer participar de novo? Caramba. Eu falei, vou participar. Eles queriam que fui você ganhasse, finalista de novo. Eles também estão torcendo por você. Aí eu fui finalista. Eu fui finalista de novo.
Ah, foi legal. Aí eu conheci um monte de gente lá de novo, só que aí eu tive sorte. Tentando acordar na vida, eu conheci duas pessoas, eu conheci algumas pessoas importantes na época. O apresentador era o Zeca Camargo, eu conheci esse povo, povo de moda. O finalista jurado do concurso era o Alexandre Rashkovich, que já estava começando a aparecer, ele não tinha nem loja, se eu não me engano. Aí Reinaldo Lourenço foi jurado, eu conheci esse pessoal, todo mundo legal. Aí eu conheci duas pessoas muito importantes, na verdade uma que foi mais importante, a coordenadora do curso de moda da Embi Morumbi. Aí ela falou, mas você não estuda? Eu falei, não, nem sabia que tinha faculdade de Direito, não falava muito disso. Ela falou, se você prestar vestibular e passar, a gente te dá uma bolsa de desconto boa. Aí eu falei, opa, capare com a coragem, enfim. Aí eu vim para São Paulo, entre percalços, enfim, né? Vim para São Paulo com a cara e com a coragem, uma mão na frente e a outra atrás. Vim para São Paulo, fiz o vestibular, passei, entrei na faculdade. O pouco que eu tinha que pagar eu não conseguia, mas aí é uma outra história. Vim para a faculdade, é o que eu sempre falo. Olha, entrou a Júlia, só para você saber, a Júlia Couto é minha sobrinha, tá? E minha filhada. Ela, que sorte, olha que sorte, gente. Tem que poder, meu Deus. E aí a Ju, beijo, Ju. E aí o que aconteceu? Na faculdade é outra história. Nossa, aí é um mundo, é um choque de realidade. Foi muito legal. Então, dicas rápidas, porque a gente tem tempo, né? Dicas rápidas. Está na faculdade? Senta e assiste a aula. Dá para dar umas enganadas? Dá. Bola uma aula daqui, falta dali, acontece, nós somos seres humanos. Nossa, professor, você está falando de ser professor? Sou professor, mas sou ser humano. Sim. Então, assiste. O que você vai aprender? As ferramentas que você aprende num curso superior, tá? Só que eu vou fazer aqui um adendo, eu vou fazer aqui um parênteses. Num curso superior, num curso técnico, num curso livre, ou sendo autodidata, você está vendo um tutorial ou aprendendo com alguém, ou fazendo um cursinho rápido que é de graça na esquina, patrocinado pelo governo, ou você tem grana para bancar um curso livre, legal. Você está fazendo curso, senta, discuta, converse. Essas ferramentas, elas só vão te ajudar a abrir os olhos. Você pode, inclusive, que nem, por exemplo, muita gente reclama de costura e modelagem. Ou de desenho. Gente, não é que você precisa sentar e modelar, costurar, ou necessariamente desenhar tão belamente. Não, você precisa entender como funciona. Você entendendo como as coisas funcionam, você consegue dialogar, você consegue conversar, entendeu? E às vezes você acha que não sabe, aí você aprendeu. Então, a dica tá na faculdade, tá fazendo curso, é autodidata, senta, ouve a pessoa, coloca em prática uma vez. Nossa, ficou mais ou menos. Gostou do que você aprendeu, da área, do ramo, da ferramenta? Vai atrás e melhora. Não gostou? Legal, aprendeu, viu como funciona, não é a sua, parte para a próxima. Antes que esfrie. Professor, você falando isso, me deu até uma lembrança, assim, que tinha coisas na faculdade que eu não era muito boa. Assim, Sim. Por exemplo, a modelagem eu não sou muito boa, só que eu tentava, né? Porque eu precisava fazer uma peça, para a peça sair mesmo do papel, eu precisava saber fazer modelagem, né? Para mim, custo, sem chance. Mas era uma coisa que eu precisava saber, senão como é que eu ia saber precificar minhas peças, né? Entendi. Tem uma coisa que isso que você falou, como saber como precificar. Há pouco tempo atrás, eu reencontrei uma aluna, a Isabelle, e ela falou, eu encontrei ela aí numa festa de aniversário, não tem nada a ver, né? Aquilo em comum. E ela falou assim pra mim, ela abriu um negócio por conta própria. Sabe o que ela falou pra mim? Uma coisa que agora eu carrego isso, é aquilo. O professor não só ensina, aprende muito. A Isabel falou uma coisa que agora me martela na cabeça. Ela falou, professor, eu abri uma confecção. As disciplinas todas da faculdade caíram no meu colo de uma vez só. Eu tive que entender de desenhar, modelar, de costurar, mesmo que ela não costurasse. Ela assim, eu preciso entender como é que funciona a costura, a modelagem, a venda, o relacionamento com o cliente, sim, a questão do custo, a entrega, a devolução, e blá, 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 blá. Ou seja, a faculdade ela cai no seu colo, o curso cai no seu colo, entendeu? Sim. Então, isso é que eu falo, tá estudando, vai se joga. Mercado, aí tem a realidade do mercado, é uma outra história. Até porque você tem que saber fazer tudo
para na hora lá saber exigir de um fornecedor, exigir de uma pessoa que está trabalhando para você, né? Sim, você precisa conversar com essas pessoas, porque às vezes, inclusive, é aquilo. Você chega, às vezes, por exemplo, você tem um fornecedor de tecido que não conhece determinada fibra, ele não é obrigado, às vezes, não é que ele não é obrigado, ele não estudou, ele tem uma apresentação do dono da pessoa responsável pelo desenvolvimento de produto na tecelagem, que chega e fala, olha, isso daqui é a fibra X. A pessoa aprende aquilo em meia hora, não sei. E às vezes você, com seu conhecimento, dialoga com a pessoa, sim, troca ideia, aprende um pouquinho, ensina um pouquinho, isso é muito bom. E não leva rasteira, entendeu? Né, professor? Só uma coisa. Oi? E não leva rasteira. Oi? Sim, te facilita nisso também, entendeu? É aquilo, o diálogo vai te ajudar a conversar. Fala, pera, calma, vou ver. Ah, é legal, vou atrás. Só para encerrar o assunto, o tempo passa rápido. Só para encerrar a lógica do concurso, você está estudando, você pode, olha lá as inscrições de um concurso de moda, de desenho, você tá apto, você, sei lá, é matriculado, é maior de idade, as exigências dele, participa, sim, porque é uma maneira de você exercitar. Duas coisas que eu falo, num concurso você não está colocando nenhuma linha de produção em risco e nem a sua cabeça profissional a prêmio. Simplesmente um aprendizado. Inclusive, já na faculdade, eu participei de outros concursos, inclusive um deles, que eu ganhei, e esse eu ganhei, né? Eu ganhei o concurso, patrocinado pela marca Disarm, que hoje é da Hering, na época era a dona era a Amy Officer, junto com a marca Disarm e a revista Capricho, tinha a categoria estilismo, eu participei, fui em primeiro lugar, ganhei uma viagem, fui para Nova York. Caraca, fiquei uma semana me jogando. A gente precisa marcar um café, viu? Sim! Olha, pode continuar, desculpe. Não, imagina! Inclusive, se alguém perguntar alguma coisa, me interrompe, porque eu falo muito. Fica à vontade. E aí, assim... Então, vou encerrar o assunto concurso. É legal participar. O povo até zoava. Concurseiro. Eu falei, claro, poxa, ganhei dinheiro. Cheguei a ganhar um dinheiro, assim, no sentido, né, de uma premiação. Saí em revista por causa disso. Eu tenho, por exemplo, peça minha que saiu na revista Vogue. Eu tenho cheguei a ganhar lá, um dos prêmios foram $1.000. Olha, na época era uma grana. Imagina hoje. A viagem para Nova York, gente, é muito bom, entendeu? Participa. Estudei. Gente, você encontra de tudo. Você tem colegas, você tem trabalho em grupo. Trabalho em grupo é um exercício chato pra caramba, só que tem o seguinte, é um exercício de realidade. Sim. Por quê? Eu sempre falo em sala de aula. Quando você é estudante, vai trabalhar em grupo, você senta e fala, bom, quer fazer comigo? E aí, vamos fazer? Resolve lá, dupla, trio, quarteto, quinteto. Na vida real é o seguinte, você cai na empresa, esse aqui é teu chefe, esse aqui é o teu colega, é para isso que você tem que levar o blá 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 e blá blá blá. Cliente é a mesma coisa. Sim. Você não fica escolhendo o cliente. O cliente, a roupa, sei lá, R$100. Não gostei da sua cara. Seu R$100 está amassado. Mas não é assim que funciona. É entendeu? verdade. Mas é verdade. É um exercício muito bom. Olha, não paro de falar. Frequenta lá na faculdade, estuda ou faça o curso, qualquer que seja ele, porque quando você for para o mercado, a realidade é cruel. Sim. Tá? Tem um lado bom? Tem. Esse povo que fala, o glamour, não, tem glamour sim, tem brinde. Sim. Eu, por exemplo, peguei o começo do São Paulo Fashion Week, que inclusive se chamava Morumbi Fashion Brasil, que era patrocinado pelo Shopping Morumbi. Eu peguei essa transição toda, assisti todos os desfiles da primeira edição. A coisa hoje é escassa, hoje em dia você não consegue assistir um desfile, é complicado. Glamour, tem puxada de tapete, tem gente que consegue ganhar dinheiro, tem gente que trabalha, tem gente que se dá bem. Tem que ter muita paciência, entendeu? Tem que ter muita paciência. Tem um lado bom? Tem. Hoje em dia, cada vez mais, inclusive com as inclusões. Eu gosto de falar, de lembrar disso. Há duas questões, inclusão e sustentabilidade. Inclusão é legal por quê? Porque, veja bem, eu sou uma pessoa que não tenho, por exemplo, vamos dizer assim, problemas, de repente ter que entrar em algum lugar e trabalhar. Mas quando eu tinha, veja bem, eu estava em busca de estágio e tal, estava na faculdade, 20 e poucos anos de idade, eu ouvi
de uma confeccionista, isso eu não me esqueço, que chegou para mim e falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 20 e pouco, eu tinha quase 20 e poucos anos, sei lá. 20 anos, tá bom, dá pra ficar aqui. Ela com sotaque, né, ela é sul-coreana, que isso foi no Bom Retiro, que é o predomínio, né, meu Deus, Os estágios esqueci, de moda. me fugiu a palavra, enfim. O estrangeiro, não era essa palavra que eu queria usar, mas enfim. O estrangeiro que mais tem lá no Bom Retiro são os sul-coreanos. Ela chegou para mim e falou com um sotaque carregado, porque ela falava pouco português. Ela falou, bom, porque eu não quero ninguém aqui barrigudinho e careca. Ela falou bem assim. Como assim? É verdade. Hoje em dia você ouve isso menos, entendeu? Mas é legal, porque hoje, então, por exemplo, eu lembro, gente, eu inclusive quando trabalhava, não foi a coisa de glamour. Eu estava no segundo semestre da faculdade, eu fui trabalhar como vendedor em loja de shopping. Gente, a época era bizarro. O 36, a calça 40 cabia, a calça 42 era para uma mulher que usava 36. Se entrava pessoa gorda na loja, não era para atender, era para deixar passar. Nossa. Era verdade, era bizarro. Era bem então hoje assim, preconceituoso, né? Sim, hoje é bem diferente. É legal porque tá cada vez melhor, tá cada vez mais se abrindo. Mas o mercado é isso. O mercado você tem que lidar com o lado ruim e o lado bom. Sim. O lado ruim é isso. Pessoas, egos, eu acho completamente desnecessário. Ego, na verdade, ego é um pouco de insegurança, na minha opinião. Mas é mesmo. Leiga, ego é insegurança. Sim. Você ir conversar com a pessoa, não quer amizade? Legal, vai, trabalha, faz o que tem que fazer. Tem lugar para todo mundo hoje. É verdade. Entendeu? Hoje você consegue de uma maneira melhor. Para você tá estudando, vai fazer o seu estágio, vai trabalhar às vezes como um assistente de estilo, às vezes você precisa cumprir estágio, mas não, então vai se joga, vê se você consegue um trabalho. Mas não é o que eu queria, mas vai aprender. Sim. Eu sempre falo, inclusive eu tinha aluno que eu lembro que entrou na faculdade, ou o primeiro emprego da faculdade era como estoquista. Sabe? Eu falei, você tá no estoque, vira a peça pelo avesso, vai ler etiqueta, vai ver costura, pega no tecido, você ganha muito com isso. É verdade. Entendeu? Era vendedor, é o relacionamento com o cliente, é ouvir o cliente falar, tá apertado, aí você vai entendendo o que é apertado, o que é largo, o que encolhe, é muito bom, entendeu? Você vai aprendendo. E aí, com o tempo, você tenta se encaixar naquilo que você acha que compete a você, seja você empreendedor ou trabalhando para alguém. Sem contar que ter bagagem é bom para você saber fazer tudo, né, professor? Tem muita gente que fica de mimimi. Sim. Mas eu vou trabalhar em shopping. Mas... trabalha, parça. Trabalha, porque mais pra frente... Trabalha até conseguir uma grana, muito. Depois sai, acabou, vai para um outro lugar, entendeu? Você aprende muito. É claro que é chato. Gente, é chato. Quem trabalha... mas meu sonho é ter uma marca e desfilar. Legal. Você não acha que você vai ficar sozinho numa sala com as pessoas te obedecendo? Não. Vai ter gente que vai atrasar, vai ter modelo que vai passar mal, vai ter gente que vai atrasar, vai ter roupa que vai descosturar na hora, de um desfile. Você vai fazer uma vitrine, vai ter a hora que vai acabar a energia, a loja, sei lá, a rua tem horário de fechar a loja, você não vai conseguir, o seu notebook vai dar pau, vai acabar a bateria, e por aí vai. Então você tem muitas coisas, entendeu? É gente que não vai te pagar, entendeu? Sim. Só que tem um outro lado, é gente que vai te pagar, você vai ter orgulho do seu primeiro pagamento, você vai ter orgulho, por incrível que pareça, até de fundo de garantia, você vai falar, caramba, esse dinheiro que tá aí há um ano e meio é meu, porque foi cada mês que eu trabalhei, entendeu? Então isso te satisfaz, isso ajuda muito. A evolução então, é muito mais gostosa, né, professor? Sim, aí você acompanhar e, pelo menos no meu caso, ter orgulho do que aconteceu. Sim. Então eu lembro de mim adolescente, eu gosto de lembrar quando eu fui adolescente, eu gosto de lembrar quando eu fui clubber, eu gosto de lembrar quando eu era o cara que não sabia nada, que fui aprendendo com a minha mãe, e o cara que aprendeu depois na faculdade. A Silvia, por exemplo, eu falei a Silvia acabou indo para a mesma área, ela é modelista, então a gente conversa muito, troca muito ideia. É muito legal isso, entendeu? É muito legal. É verdade. Eu gosto, eu falo. Aí eu virei professor, e na condição de professor, eu não esqueço que um dia eu fui aluno. Eu sempre falo isso, essa é uma frase feita. Eu acho que eu sempre falo isso. É isso que sei lá,
como você tem a visão de um aluno, você sabe se comportar como professor, sabe? Tipo assim, o seu comportamento não é o engessado professor. Isso que eu acho que você capta a essência da atenção, né, dos alunos. Embora todo professor tenha sido aluno, alguns esquecem. Aí paciência de cada um, entendeu? É verdade. Eu não esqueço. De vez em quando você quer fazer uma zoeira lá no fundão e não pode. Gente, professor Marcela da Zoeira, só queria dizer isso. Professor, só pra gente se mapear aqui, a gente não começou às 4h20, né? Passou um pouquinho, mas já são não tem problema. 5h15. Ficar mais, pode ficar. A gente vai indo, vamos indo até o fim. Até o finzão. Até o fim, de boa. Quando aparecer sem problema. A marcação do tempo aqui, eu aviso, tá bom? Tá bom. É tão bom quando alguém novinho chega pra pessoa velha e fala: olha, meu filho, agora você aperta o botão. Eu juro que eu tenho que não ser esse velhinho, é verdade. É velhinho, sabe? Senhor, fica livre. Pode ir. Ok. Não, então, aí eu falei bastante lá, falei, agora a questão de profissional é isso. Você não tenha medo, não tem por que ter medo. Eu tive os meus medos também. Essa coisa de você ser, por exemplo, tímido, que parece que não, mas é uma questão de ser tímido sim. Para você ter uma ideia, no Bom Retiro, para quem não conhece o lado profissional do Bom Retiro, pelo menos lá nos anos... Eu trabalhei no Bom Retiro no finalzinho dos anos 90 e durante os anos 2000. Durante os anos 2010 eu me dediquei mais ao lado acadêmico, a questão de ser professor, que virou a grande paixão. Mas quando eu trabalhei muito no mercado exclusivamente, procurar emprego no Bom Retiro era o seguinte: currículo debaixo do braço, na pastinha, entrar na loja. Para quem não sabe, a maioria mesmo das lojas, elas têm ao fundo ou em cima a fábrica, tá? Não é só loja, é fábrica também, tá? E assim, às vezes tinha loja, tinha 2, 3 pessoas conversando, eu já não entrava. Pois é, timidez é uma coisa terrível. Medo de incomodar, né? Passei. Eu esperava um sair, 2, alguém ficar em silêncio, ou então eu entrar, sabe? Sim, é engraçado. Vai. Eu sou vendedor. Legal, foi o que eu falei, vira da vez a roupa. Nossa, eu pego roupa lá na 25, olha, no Brás, bem baratinha, e vendo lá no camelô, o cara do camelô da esquina, ele é capaz de falar coisa que você não sabe. Sim. Você está fazendo faculdade, o camelô vai te falar de coisas que você não sabe. Principalmente entendeu? Atendimento ao cliente, né, professor? Sim, inclusive quem lembra das aulas, lembra que eu falava inclusive de camelô, eu dava exemplo do camelô. Sim. Entendeu? Eu dava exemplo de camelô, peguei uma discussão uma vez de um pai com 2 filhos, um adolescente e um menino, os 3 brigando, maior quebra-pau. Por quê? Porque o adolescente, o rapaz devia ter uns 15 anos, não queria que o irmão, que tinha 10 ou 9 pelo tamanho, comprasse a mesma bermuda que ele. Aí você vê, isso é comportamento. Então, se eu não tivesse paradinho ali do lado, é uma grande sacada que o cara sabe. Então, de repente, isso tem a ver. Então, eu lembro, por exemplo, tinha uma marca de roupas famosa, que era a Zump, né? Ela nos anos 80, ela abriu na loja, ela abriu um espaço para criança na loja. Muitos homens, principalmente homem, parou de ir na loja porque não queria que um moleque vestisse igual a ele. Ou seja, você vai aprendendo. Aí tudo bem, aí, enfim, era coisa da época, isso aí se consertou com o passar do tempo. Mas, enfim, você trabalha camelô, você trabalha... Eu gosto de falar isso porque as pessoas glamorizam demais. Tem glamour? Tem. Qual é o máximo aqui no nosso país? É São Paulo Fashion Week ainda. Sim. Tá? Ainda é o São Paulo Fashion Week. Existe isso? Existe. Legal. Só que começa a descer essa escadinha, porque tem muita gente lá embaixo, ou se você tá lá embaixo, começa a olhar para cima, é legal. Porque assim, é aquilo que eu falo, ninguém fica pelado. Tá? Então, tem público para comprar no camelô, tem gente para comprar na sacoleira, as lojas populares, que às vezes eu mesmo brincava, falava de uma outra loja mais popular, como é que era a arrumação. Por exemplo, uma loja popular, a Caedu. A Caedu, ela tinha uma premissa até 2 anos, 3 anos atrás, de que o cliente, com R$100, ele sai vestido dos pés à cabeça. Ou seja, tem alguém que se encaixa nessa renda. Eu preciso de um designer para isso, entendeu?
Tem gente que é estilista, para quem não sabe, tem estilista para atender Carrefour, Extra e Pão de Açúcar. Sim. Mas como assim? Para quê? Para fazer roupa para frango? Para lata de ervilha? Tem cama, mesa e banho aí também, né, professor? Não, por que é sessão de cama, mesa e banho? Ah, mas eu vou dar um exemplo, mas o Extra não tem confecção. Não tem confecção. Mas ele tem uma confecção que atende ele, que vende as roupas para ele lá, pro Extra. Entendeu? Então, assim, gente, tem para todo mundo. Você tem trabalho para melhorar. É simples assim. É simples, mas é uma realidade. Entendeu? É verdade. Assim como muita gente, com o período agora da pandemia, se virou com máscara. Por quê? Pega tecido para máscara. É uma realidade. A máscara hoje é uma realidade que a gente não sabe quando vai acabar. Entendeu? Ela pode até diminuir, mas não vai acabar 100%. Então, isso é muito legal. E aí vai embora. Aí você vai trabalhar como vendedor, aí você pode conseguir estágio. Tem gente que fica na empresa e vai crescendo. Tem gente que vê que a empresa... Eu mesmo trabalhei em confecção no Bom Retiro, que teve uma hora que eu falei, não dá mais. Peguei uma outra oportunidade, peguei. No próprio Bom Retiro, com muitas pessoas que trabalham no Bom Retiro, que não dão muito valor, não estou valorizando, mas eu quero dizer, tipo assim, é o máximo, não. Mas tem confecção ali que te leva para o exterior para fazer pesquisa, coisa que lojas, às vezes, no Jardim não te leva de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, você está fazendo, pega os seus melhores trabalhos da faculdade, do curso livre, do curso técnico, pega os melhores trabalhos, reúna, que seja digitalmente, esteja pronto para o manual, tá? Porque não se esqueça que não é todo mundo que é 100% digital. Acabei de falar, eu sou um náufrago digital, ou seja, eu sou uma pessoa que me adaptei ao mundo digital. Tem muita gente que se adaptou ao mundo digital e quer pegar na mão, quer ver o papel. Sim. Entendeu? Então, assim, tenha isso pronto. Fez um trabalho melhor, substitui. Entendeu? Isso é o que vai te ajudar a melhorar. Ok? Verdade. Eu estou tentando lembrar de mais alguma coisa para falar em relação ao profissional. Pode falar. O lance do comportamento também, que você falou do no Next in Fashion, que era assim, é um negócio meio que claro, né? Quando a gente faz faculdade, faz trabalho em grupo, a gente já percebe quem são as pessoas. E aí você falou pra gente analisar o Next in Fashion de uma outra maneira. Eu assisti a série, e mesmo por eu ter feito moda, eu não analisei dessa forma. Só depois que você falou que eu fui juntando, assim, as partes do quebra-cabeça, né? De, tipo, a pessoa, não vou dar spoiler, mas a pessoa que ganhou, desde o começo, ela não reclamou, ela não criticou os outros, ela não glamourizou as coisas, né? Que é o que você falou daquele lance de ter tititi ali no meio, né? E, cara, foi uma pessoa profissional até o fim, né? E isso tem muito a ver com o mercado mesmo, o que tá acontecendo. Esse lance de trabalho em grupo e embora tal. Isso não seja... Desculpa. Pode falar. Ah, tá. Embora isso não seja uma fórmula mágica, colaborou muito para ela e o depois, que é aquilo que eu falo. Então, spoiler, né? Eu não vou dar spoiler e já vou avisando. Não vá direto para a plataforma. Assista o reality show, é um exercício. Veja quem ganhou e ali... Por exemplo, isso é para quem vai desenvolver, isso é para quem quer fazer produto, quem quer desenhar, quem quer ver o seu produto, seu desenho virar roupa. Veja ali o desfile, que é a famosa pergunta, nossa, quem vai usar isso? Nossa senhora, gente, como eu ouvi lembrando, isso, é um clássico. Lembrando que ali, o que você vê na passarela, e muitas vezes numa vitrine, principalmente em passarela, nada mais é do que um exercício conceitual para dar entrada àquilo que vai ser comercial, àquilo que vai vender. Sim. Tá? Tanto que se você fizer um ranking, né, você fizer lá um ranking, se você tiver oportunidade e pegar qualquer marca, você vai ver o que é mais de passarela, o que tem mais a chamada pegada fashion, é o que menos vende. Entendeu? Por quê? O mais básico é o que vende, porque você repete mais, tem um investimento. Então, assim, repare que aquilo que foi apresentado, quando você vai lá e vê a coleção da pessoa que ganhou na plataforma, no e-commerce, você vai ver, caramba, olha que legal, isso que estava na passarela é muito exótico, tá mais simplificado. As cores, às vezes as cores até permanecem as mesmas, mas é uma matéria-prima, às vezes, um pouco mais barato, uma construção mais simplificada, a vestibilidade da peça, que é importante, como eu vou colocar, não é aquela coisa do alfinete, que você vai comprar e colocar alfinete para andar na rua. Sim, entendeu? A vestibilidade da peça, entendeu? Você vai ver que tem
uma simplificação sem perder o quê? O que eu chamo de DNA da pessoa, do estilo ou da marca, enfim. Da coleção. Entendeu? Aí você, até porque ela precisa vender. Sim. Aí você vai ver que aquela roupa, aquela blusa que era num tecido que ela deve ter pago lá, uma seda de R$500 o metro, ela pode ter ali simplificado uma seda misturada com uma outra fibra mais barata, que o preço baixa, Sim. ou uma imitação de seda, por exemplo, um poliéster. Todo mundo usa poliéster, ou a maioria das pessoas usa poliéster, muitos nem sabem. Poliéster não é só tactel, tá? Tá em todas as roupas, né? Na grande maioria das roupas tem poliéster. Então, assim, você tem lá um poliéster, a blusa, aquela blusa da passarela, que pode custar R$500, vai custar 80, 100. Eu tô falando do nosso preço, tá? Obviamente lá é um outro preço. Então você vai custar 100, por quê? Pois simplificou. E aquela blusa, que na passarela, nossa, ela era dourada, vai ter a versão prateada, vai ter a versão preta, vai ter a versão branca, entendeu? Isso é construção de produto, e isso, inclusive, é observar como funciona o mix de produto, que é basicamente a minha área, que é o que eu gosto de fazer e falar. Sim. Entendeu? Até um ponto importante, professor, para quem está fazendo e está com dúvidas sobre, sei lá, fazer uma coleção, essas coisas, porque teve uma das coisas que você me falou uma vez, espero que dê tempo, que abriu um pouco a minha cabeça. Assim, a gente que tá na moda, que tem que desenhar e tal, a gente fica muito, eu preciso criar. Todos precisam ser uma criação, assim, muito boom, né? E aí a gente fez um trabalho em grupo. Eu lembro que o nome da coleção era alguma coisa a ver com L'Adult Time. E aí você falou assim, beleza, vocês são em 4. Agora cada uma troca o desenho com a outra, e aí você pega inspiração no desenho dela para poder fazer uma terceira peça. Cara, aquilo fez um boom na minha cabeça. Sim. E eu acho que pode ajudar muito as pessoas que estão fazendo coleção. Isso daí eu estou estruturando como curso. Sim. Entendeu? Eu estou estruturando isso como curso, estruturando a questão do Netflix, explicar toda aquela historinha lá como palestra. Sim. Entendeu? Mas aí eu vou falar isso um pouco melhor. Mas é isso, são coisas que te abrem a cabeça, entendeu? É aquilo. O que funciona para mim o que eu estou estudando, o que eu estou lendo, eu vou absorvendo, entendeu? Porque uma hora eu posso precisar. Eu uso aquilo profissionalmente. Eu tenho uma caixa de ferramentas enorme na minha cabeça, nas minhas mãos. Né? Eu tenho ali uma caixa enorme. Então, é a aula que eu assisti de tecnologia têxtil, é a aula de modelagem, é eu saber desenhar. Mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa, se eu sentar, eu não sei mexer, por exemplo, no Illustrator. Por quê? Porque eu não tive aula. Oi? Também sou péssima, professor. Então, por exemplo, o Illustrator, eu não sei nada. Por quê? Porque eu nunca mexi, nunca tive curso, nunca paguei, nunca fiz um curso, nunca tive... A minha época da faculdade não tinha, mas cada um tem as suas ferramentas. Sim. Em compensação, por exemplo, o CorelDRAW, que é uma ferramenta extremamente comum e eficaz em confecções, tá? É uma coisa que eu domino. Então, assim, eu tenho as minhas ferramentas, os meus conhecimentos, eu vou usando na medida do possível. Seja como professor, seja como profissional ou como aluno, afinal de contas, uma hora você faz um curso livre, uma pós-graduação, uma outra graduação, um técnico, enfim. E precise. Professor, aqui já está aparecendo a contagem, a gente tem 1 minuto. Surgiu uma pergunta aqui, ó. A Yara, houve algum tipo de preconceito quando você começou a estudar moda? Sim, se houve algum tipo de preconceito, sim, porque independente de qualquer coisa, nós éramos... eu lembro que os primeiros anos que tinha, eram 2 turmas ou 3, ABC, na época, primeiro ABC, nós éramos 100, um pouquinho mais de 100 pessoas, os rapazes eram em 10%, tá? Então, não interessa o que você fosse, o que é que seja, você era zoado. Entendeu? Você faz moda, preconceito. Faz a barra da calça pra mim. É verdade. Eu preciso que faça uma roupa pra mim. E o pior de todos, é ruim isso. Não vou dizer que é pior, mas é tão ruim quanto. Quando você fala que você faz moda, você é escaneado de cima a baixo. Verdade. Professor, isso aí é chato, isso é meio chatinho. 10 segundos, professor. Muito obrigada por ter participado. 10 segundos, pessoas. 5. Sim, pessoas, beijos, agradeço pelo convite. 4, 3, 2, 1, beijo.